Muito boa noite, sejam bem-vindos. Estou aqui gravando mais um episódio do Gi Patriani em Ação e é muito bom tê-los aqui comigo. Hoje eu vou entrevistar a Thalita. Nós nos conhecemos há pouquíssimo tempo. Sim, Eu vou fazer a pergunta inicial, que eu sempre faço, tá, para minhas entrevistadas. E aí depois você vai se apresentar falando um pouquinho da sua história, tá bom? tá bom. A pergunta que eu faço é porque é ela que dá o nome ao meu podcast, que é Gi Patriani em Ação. E eu pergunto para você, tá? O que que é a palavra ação para você? Movimento, movimento é energia, e eu acho que energia é o que conduz a nossa existência. Sim, Acho que sim. é isso. É a gente estar em constante movimento fazendo as coisas acontecer, né? Que às vezes fica Exatamente. muito. A gente quer fazer as coisas, mas não consegue, fica meio que patinando. Então, se a gente não colocar em ação, a gente não vai sair de onde a gente está. Patinando ou às vezes até paralisado, Até né? paralisado, exatamente, exatamente. Fica ali no mesmo lugar, né? Isso. Tá, conta um pouquinho da sua formação, como você começou a sua trajetória profissional até você me falou que você hoje tem um salão, né, gestora de um salão. Sim. Como que foi até você chegar no salão? Como você iniciou a sua trajetória profissional? Bom, eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Eh, eu tinha uma amiga, na verdade, um pouco antes, que o pai dela tinha uma barraca de hot dog em frente ao Einstein, e de vez em quando eu ia junto e eu adorava atender, ajudar, né. E aí eu resolvi, aos 14 anos, tirar minha carteira de trabalho, falei para o meu pai, ele já empreendia na época, Ah, que ele já tinha uma legal. empresa, e eu falei: "Pai, ou você me dá emprego, ou eu vou sair batendo de porta em porta até eu encontrar". E meus pais não queriam que eu estudasse à noite, enfim, comecei trabalhando meio período, atendendo o telefone, servindo café, varrendo. Até os 16 anos eu trabalhei com ele me mandou embora. Sofri, porque eles queriam que eu estudasse para entrar na faculdade e tal. Eu sempre gostei muito e desejei muito trabalhar, mas estudar não era muito o meu forte. Porque eu tinha muita dificuldade, eu não passei um ano da escola sem No recuperação. Recentemente, inclusive, descobri que eu tenho TDAH, comecei a fazer o tratamento, isso também prejudica bastante a gente, né. Sim. Mas eu sou uma buscadora nata, eu estudei 2 anos de engenharia, estudei 2 anos de psicologia, Nossa! estudei 6 meses de designer de interiores e acabei me formando em consultoria de imagem e visagismo. Eu sou apaixonada por gente, por pessoas, por histórias. Todas as vezes que eu olho para uma pessoa, eu fico tentando imaginar o universo que existe por trás, né, daqueles olhos e a gente nunca sabe, quando a gente cruza com uma pessoa, a gente nunca sabe pelo que ela está Exato. passando. Então, eu acho que, eu, ao longo do tempo, fui criando essa característica que é a empatia, mas, eu comecei a trabalhar depois como CLT numa empresa de engenharia, trabalhei também, como secretária com advogado, tudo, mas acabava voltando para trabalhar com a minha família. Até que meu pai montou uma indústria de farinha, trabalhava minha mãe, meus irmãos, eu, meus tios, enfim. E todo mundo fazia tudo, né, até carregar saco de farinha a gente carregava, porque é difícil empreender, né, principalmente quando você não conhece o mercado. Sim, sim, sim. E era um desafio, porque eu nunca tive uma pessoa que sentasse do meu lado e explicasse: "Olha, é assim que você faz, esse é o caminho". Fui aprendendo na raça mesmo. E Mas você vem de uma família de empreendedores, então, que seu pai já era empreendedor. sim, Tá, sim. E meu pai é o meu mestre, meu mentor, a pessoa acho que eu mais admiro que na vida e legal. talvez por isso eu tenha essa veia empreendedora também. E só que eu encontrei, além de tudo, minha família é um tanto quanto machista, né, e eu encontrei um desafio no meio do caminho que era, me posicionar, né. Eu sou a filha mulher, a filha do meio, e constantemente, as pessoas falavam: "Nossa, na ausência do Afonso e da Rita", que são os meus pais,
a Thalita é a que está mais preparada para assumir. Não que eu estivesse, né, preparada, mas melhor naquele Certo. momento. E aí os meus pais falavam, Tiago, você é o primogênito, você é o arrimo da família, você tem que... Então, assim, eu sabia que ali eu não teria um lugar, Entendi. né? Ou eu seria a filha do dono, ou eu seria a irmã, A irmã do dono. né? E eu tinha um desejo, eu sou uma pessoa extremamente inconformada, e eu escuto muito essa palavra, né, nos nossos estudos aí de desenvolvimento humano, a gente escuta muito sobre Sim. as pessoas inconformadas, e eu sou isso desde muito pequenininha. E eu queria bater as asas e voar. Meus pais patrocinaram, financiaram esse sonho aí. Eu tive a oportunidade de montar um salão de beleza com um ex-namorado, que era meu sócio. E, e eu achei que eu estava super pronta, né? Trabalhava desde os 14 anos, já tinha enfrentado inúmeras situações junto com a minha família. Mas o fato de você não necessitar. De você não necessitar financiar. Você não era a gestora, Isso, eu não né? era a provedora. Então, é totalmente diferente, né? Muito diferente. E aí, quando eu ajudei a desenhar o projeto todo, é bem bonito o meu espaço. Eu tenho uma pegada desde sempre acolhedora, acima de qualquer coisa, um espaço para a gente distrair, relaxar mesmo. Tanto que eu tenho lá brinquedoteca, tenho um bar. Que legal. A ideia é que as pessoas saiam um pouquinho da realidade delas e consiga não. E por que você escolheu o salão? Salão de beleza? Teve uma escolha. Você escolheu o salão por determinado motivo? Ou porque cuida das pessoas, cuida das mulheres? Teve um motivo para ser salão de beleza? Ou foi uma oportunidade? Foi uma oportunidade, porque o Thiago, meu ex-namorado, é cabeleireiro Ah, tá, legal. e tinha um espaço vendendo na região onde a gente morava. E aí eu falei, é a chance, né? A chance da minha vida. No fim, a gente não comprou aquele espaço, a gente montou o nosso. E em 2020, no comecinho de 2020, pouquinho antes da pandemia, ele mudou para Portugal, a gente desfez a sociedade e eu acabei ficando sozinha na gestão, e aí veio a pandemia, e aí foi quando eu descobri, eu já sabia que eu não estava pronta, mas quando, quando o calo apertou, quando a água bateu na bunda, eu falei, real, não estava preparada, eu não sabia nada, e aí a gente vai buscar conhecimento, né? A gente Sim, vai sim. buscar a motivação, que eu acho que é uma das nossas maiores dificuldades, né? A gente tem que estar motivando todo É mundo. que, na verdade, tá, não é a motivação, é a disciplina. Ah, sim, Porque motivado a gente não vai estar todos os dias. Tem dia que a gente tá zero motivação. sim. Então é a disciplina. Se você não aplicar a disciplina, não vai. Então, mas eu acredito nisso, entendi isso, né, no processo, mas eu acho que acima de tudo, acima da disciplina, você tem que ter o Não, o autoconhecimento, autoconhecimento não, isso é com né? certeza, com certeza. E você se conhecer para você conhecer o outro, né? Para você entender que nem todos os dias as pessoas vão estar bem, ou as pessoas vão fazer o que você espera, da forma como você espera, e que você não é super heroína, né? Que você vai Sim, conseguir fazer tudo de forma perfeita. E, e a gente se culpa demais, né? muito, muito. É que quando você começa a se autoconhecer, você começa a saber os seus pontos fracos e os seus pontos fortes, né? É a partir do autoconhecimento, não tem como. E quando você tem esses pontos fracos e os fortes, nos pontos fracos, você vai desenvolver habilidades para Exato. melhorá-los, né? E os pontos fortes é onde você vai ajudar as pessoas, Sim. entender as pessoas. Então, por isso que eu falo, até no meu Instagram tenho falado muito sobre isso, o autoconhecimento ele é primordial no empreendedorismo. Eu acho que na vida, né? Na Como um vida, todo. na vida. Como um todo, porque é cíclico, né? As pessoas hoje acordam, se arrumam, vão trabalhar e voltam, arrumam a casa, cuidam dos filhos
mais ou menos e dormem, e no dia seguinte é tudo a mesma coisa. Exatamente. E não param para observar o buraco que elas estão cavando ao redor delas e se enfiando, né? Exatamente. Querendo resolver tudo e é comida, e é escola, e é trabalho, e é funcionário, e é sua mãe, e é sua avó, e é seu pai, e é seu irmão, é seu sobrinho. E aí quando você vê, você parou de olhar para você, Sim, né? sim, E sim. no salão eu escuto bastante histórias, Não é, né, de imagina, né, salão, um monte de mulher ao mesmo tempo. A gente você falou que fez 2 anos de psicologia? sim. Você vai aplicar até a psicologia ali com as É, o mulheres. meu namorado fala que eu deveria ter dado continuidade, inclusive não continuei a faculdade, porque eu precisava fazer um estágio para licenciatura, e aí eu precisava de tempo, né? Eu falei, pai, eu vou ter que ir 2 vezes por semana me ausentar aí no trabalho, isso já estava com 19 anos mais ou menos. Aí ele falou, você quer ser uma empresária ou uma professorinha? E aí começam, né, as crenças limitantes e você Aí você não foi. não, parei a faculdade, logo depois engravidei. E aí que não fazia sentido naquele momento estudar, né? Porque a gente foca na vida que a Sendo gente tá gerada. gerando, né? E, e acho que é por aí. Acho que isso acontece com muitas mulheres. Muitas, muitas. Não, a gravidez quando acontece, antes do que a gente prevê, ela acaba nos não que isso seja ruim, né, lógico que nós está trazendo uma vida, nossos Claro. filhos é o nosso bem maior, nosso tesouro, mas acaba mesmo atrapalhando alguns planos, né, que você tem de principalmente nessa fase que aconteceu com você, que você estava estudando, né. Sim. A minha família sempre foi muito unida. E a gente tinha uma. Na verdade, foi imposto, né, para nós uma ideia sobre família. Meus pais também foram pais muito jovens. Minha mãe engravidou do meu irmão, ela tinha 16 e teve ele com Nossa, 17. Meu pai, 21. Então, assim, eram muito jovens. Eles foram amadurecendo den junto com os filhos. dentro do relacionamento, né. Exatamente. Então, eles eram super protetores, não permitiam que a gente experimentasse a vida. Eu demorei muito para amadurecer, apesar de ter sido mãe muito nova. Eu demorei muito para amadurecer por conta da super proteção. Só que como uma buscadora, e inconformada, né? Eu nunca me permiti viver sem um propósito. E eu buscava incansavelmente por esse propósito. E eu encontrei agora no desenvolvimento humano, como eu cheguei num determinado momento que eu descobri que eu estava com depressão, tive uma crise de ansiedade muito forte, né? O corpo começou a testa a tremer, aí começou os lábios, aí o rosto, aí uma pressão no peito, enfim, um monte de sintomas. Eu procurei ajuda e, e com 30 e poucos anos eu estava tomando remédio para dormir, para acordar, para viver, para respirar. E no meio disso tudo, trabalhando, cuidando dos filhos e me impondo, né, responsabilidades e obrigações e ajudando ainda as pessoas, porque a verdade é que a gente para a nossa vida para cuidar das pessoas, Sim, sim, né? sim. A prioridade não somos nós. Passa a ser, minha mãe ficou doente, levo minha mãe no médico. Minha Sim. filha precisa ir no dentista, eu vou levar, ainda mais sendo separada, né? Cuidando das minhas Fica filhas. só você, né. E nessa fase Exatamente. da adolescência que requer uma atenção maior nos dias que a gente vive hoje, né, ter 2 Sim. meninas ainda. Minhas filhas são 2 bênçãos, graças a Deus. E elas são muito companheiras, muito parceiras, a gente conversa muito. Acho que eu até pequei no começo aí da maternidade, porque eu conversava muito com elas, né? Eu falava muito o que eu pensava, o que eu sentia, qual era a minha dificuldade, mas era uma troca. Eu queria que elas também tivessem a liberdade de trocar comigo de fato foi o que aconteceu. Mas nem sempre é bom, né? A gente É, passar é. tudo para os filhos, mas estamos aprendendo, estamos juntos. Até falei para minha mais velha outro dia. Eu falei, Lara,
chama Lara e Lana. Falei, Lara, que você acha que eu sou ruim pra você? Tava rolando uma trend aí nas redes sociais. Aí eu achava que eu era a mãe mais incrível do planeta, né? Aí ela falou, ai, mãe, não vou falar sobre isso agora. Eu falei, senta que a gente vai ter que conversar. Eu quero saber o que eu não sou boa aí. E aí ela falou, eu acho que você fala pouco não. Aí eu tomei um susto, porque eu recebi muitos nãos e eu queria não dizer não para as minhas filhas, mesmo que isso me custe noites acordada, mesmo que me custe eu ficar rezando e colocando elas na bolha de proteção no meu pensamento e tudo mais. Mas elas precisam viver, né? E eu fui, de certa Mas, forma, impedida, né? Durante um período. E eu não queria que elas passassem por isso, mas aí minha filha acha que eu pequei por não mas, ter você, dito. mas eu tava, não, no outro episódio que eu gravei, tá, a gente estava conversando, acabamos caindo na conversa sobre criação de filhos. Sempre, E né? o que acontece? Os nossos avós foram criados. Eu ouvi isso do pastor Cláudio Duarte, eu achei sensacional. Ficou gravado, porque eu também tenho um filho de 10 anos. Os nossos avós foram criados em cavernas. Eles criaram os filhos deles como guerreiros. Os filhos criaram príncipes. E os príncipes não conseguem enfrentar a vida. Porque a gente vem com essa ideia. Eu não posso dizer assim, a minha mãe ela foi mãe solteira quando ela teve eu. Então, assim, quem cuidou muito de mim foi a minha avó. Então, minha avó era muito rígida comigo, mas hoje eu entendo perfeitamente a rigidez dela. E eu falo que eu sou a mulher que eu sou hoje por causa da criação dela. E eu procuro levar para o meu filho não tanto a rigidez dela, porque era o que ela sabia fazer naquele momento, mas eu não quero criar uma criança, um adulto frágil. E É, às vezes a gente peca porque a gente quer dar tanto para eles que a gente acaba criando adultos frágeis hoje. É uma juventude hoje, eu lido com muitos jovens, né, lá no buffet, porque eu trabalho com freelance. aham, Então eu percebo que é uma juventude que não aguenta uma pressão, não aguenta ser cobrado, porque a gente exatamente. facilita muito a vida deles. Então isso também é errado. Então, que bom a sua filha virar e falar isso para você. Sim, que bom termos liberdade Exatamente, para trocar essas ideias, né? exatamente. Sem que a gente precisa se agredir. A minha mãe também me criou de forma muito rígida. Mas eu também agradeço. Hoje eu entendo. Eu Sim. tenho duas filhas, né? E uma é completamente diferente da outra. Eu tentei fazer tudo igualzinho para Ah, elas, mas mas mesmo assim as personalidades são diferentes, né? Cada uma sente de uma forma, cada uma veio em um momento diferente da minha vida. E por mais que eu tenha tentado fazer igual, nunca vai não vai. ser. São 2 pessoas cada uma é única, né. Exatamente. E somos todos complementares, né? As minhas filhas, uma é super tímida, introspectiva, e a outra é super Olha extrovertida. só. É bem interessante. E elas E são mas elas complementares. não trabalham no salão com você? Não, 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 tá. não. Elas estão focadas aí no estudo, por enquanto, E e como foi, tá, você ficar sozinha no salão como empreendedora, quando o seu ex-namorado ou ex-noivo? quando a gente montou o salão, nós já não éramos, Ah, já não mais. mais, nós éramos amigos. Ah, só ficaram sócios. Sim, o Thiago, foi um grande amigo, na verdade, sabe. Quando eu me separei, eu ainda amava o pai das minhas filhas, e ele me deu muita força, né, me ajudou bastante, hã, a me relacionar com outras pessoas, a me descobrir, porque quando eu me separei, eu não sabia o que eu gostava de comer. As pessoas falavam: Ah, "Ah, vamos sair para jantar? Vamos. Que você gosta de comer?". "Não sei". Eu não sabia, porque eu ia num restaurante, o que minhas filhas gostavam de comer, né? A gente vai viajar, é um lugar que tenha, que acolha as crianças. Então, eu perdi muito a minha identidade, como mulher. como mulher, pensando só, a ideia, né, do príncipe encantado, de viver o sonho da casinha, né?
e cuidar, e era isso que eu fazia. E a realidade não é essa, né? Casar é bem difícil. Você decidir se manter num relacionamento É uma decisão é uma mesmo. É uma decisão. decisão. Amar é uma decisão, né? Amar é uma decisão. Você decide amar, porque o sentimento ele com o tempo, então você decide amar, então é uma construção diária mesmo. Falo que o Sim. casamento, eu estou no meu segundo casamento, só fui entender isso também agora no meu segundo, porque no primeiro eu tinha essa ideia de contos de fadas, de príncipe, e na real, quando você se depara que não é isso, vem a frustração. Se você não tem maturidade suficiente, seu casamento acaba falindo. E aí eu vim para o Exatamente. segundo ainda com um pouco dessa ideia, mas aí foi quando eu fui me autoconhecer, fui atrás de saber, comecei a perceber que no segundo casamento comecei a cair no mesmo ciclo do primeiro. Aí Uhum. eu falei: "Não, espera aí, então também tem erro comigo", porque a gente costuma muito culpar o outro, né. Não, eu sempre fiz muito É, eu autorreflexão. comecei a fazer mais no segundo, aí eu falei: "Não, espera aí", aí eu entendi que o casamento é uma decisão, É uma é uma decisão. decisão. Você pode não amar todos os dias, né, porque tem dias, aliás, Você que não você quer matar a pessoa, "não olha pra mim, não fala comigo". Mas, você admira e você Sim, respeita e você sim, sabe que vocês estão caminhando para o mesmo objetivo. é. Então, mesmo você detestando a pessoa naquele momento, você faz o que precisa ser feito, né. Sim. E eu, desde muito cedo, na verdade, assim, eu sempre fui muito romântica, sonhadora. Eu achava que você assistia Ursinhos Carinhosos? Assisti. Que saía do peito, eu achava que eu era uma ursinha carinhosa e que eu tinha superpoderes e que do meu peito saíam raios que transformavam as pessoas. E eu sempre gostei muito de ajudar, então eu sempre ouvi muito, eu sempre tentei olhar para as pessoas mesmo, né. E através disso, eu pensei na psicologia. Na verdade, meus pais obrigaram, né, "Vai ter que estudar". E aí, por eu gostar de pessoas, de cuidar de pessoas, eu resolvi fazer psicologia. E lá eu aprendi também a olhar para dentro de mim, mas isso não impede que a gente caia, né, que a Não, gente acho que não. não, Somos seres humanos, né, um dia a gente tá bem, foi o que eu te falei, o que muito nos ajuda a não ter tantos altos e baixos acaba sendo a disciplina. sim, Porque você se propõe a fazer tal coisa, tipo, vamos supor, treinar, que é uma coisa que eu falo que é até uma terapia para mim. Devido muitas coisas que eu passei também, o treino acabava não deixando eu desanimar, porque eu ia para lá, era o meu momento de espairecer, tipo, de me libertar daquela às vezes aquele sentimento ruim. Uma hora treinando eu saía de lá outra pessoa, mas eu caramba. ia muitas vezes pela disciplina, vontade era zero, "Não, mas eu vou". Então a disciplina ela faz estar no caminho certo, Sim. entendeu? A disciplina ela tem isso de te deixar ali, "Não, é por aqui que eu tenho que fazer isso todos os dias, porque é esse caminho que vai levar ao meu êxito". Eh, a gente tem que saber exatamente aonde a gente quer chegar, Exatamente, né. E eu exatamente. não sabia onde eu queria chegar, eu não sabia o que eu queria ser. Tanto que as minhas filhas falavam: "Ai, o que eu vou ser quando eu crescer e tal". Eu falava: "Gente, eu com 30 e tantos não sei ainda o que eu quero ser quando eu crescer, e vocês já Mas estão". você se encontrou no salão? Eu não me encontrei, numa realização pessoal. Tá, Eu me encontrei na realização pessoal no desenvolvimento tá. mesmo, porque eu me afastei. A gente vai se afastando do nosso propósito, né, e eu nessa busca: "Ai, o que que eu quero ser quando eu crescer? O que que eu quero fazer da minha vida? Onde eu quero chegar?". Eu não sabia, porque eu estava sempre olhando para as pessoas e eu não sabia o que eu queria para mim, o que eu gostava, qual era o meu sonho, qual era o meu desejo. Eu só ia, sabe, vai, a vida tá levando, vamos Sim, remando, vamos sim. seguindo, vamos seguindo. E aí eu fui me afastando, né, baladas, eu vivi a adolescência tarde, depois, foco na minha família, e assim vai. E eu me perdi
que eu tava... Perdi toda, peraí. Você estava se descobrindo quem você era. Isso, eu tava E o descobrindo desenvolvimento humano que te trouxe para você conseguiu se encontrar. isso. E aí, quando eu me encontrei, quando eu consegui, Isso já com o salão. já com o salão. Tá, tá. E aí, quando eu me encontrei, que eu consegui sentir paz de novo, que eu consegui sorrir de novo, eu falei, meu, eu tenho que voltar e buscar as pessoas, né, que eu amo, ajudar todo mundo. E aí eu descobri que nem todo mundo quer sair do fundo do poço, né? E que nem todo mundo acha que está no fundo do poço. Enfim, a evolução é muito solitária. O empreendedorismo também é muito solitário. É que você ainda teve, como você vem de uma família que já empreende, seu pai, você já teve essa escola, o que já falei várias vezes, é que a nossa cultura, ela não incentiva o empreendedorismo, né? Não. Ela incentiva você ser registrado, ter o seu trabalho e tudo mais. Então, quando você vai empreender, numa família que nunca empreendeu, que foi no meu caso, você se sente muito mais sozinha. Você ainda tinha um exemplo do seu pai, de que tinha dado Sim. certo. Eu não tinha exemplo de ninguém. Mas aí você tem uma autocobrança muito maior, Tem esse né? lado Porque também. ele chegou lá. E eu tô comendo arroz com feijão, sabe? Sim. Pra Mas conseguir. ele te cobrava em relação a isso, ao empreender? Ou Não. você se sentia cobrada Não, ele cobrava, cobra, né? O pai e a mãe nunca param de cobrar a É. gente. Sempre vão tratar a gente como criança, como adolescente, como os nenezinhos deles. Então, isso também é uma lição, né? Um aprendizado. A gente necessita muito do reconhecimento das pessoas, né? Dos amigos, da família, Quando a gente não sabe o nosso valor. Isso, exatamente isso. Ou quando a gente tem uma dependência emocional Exato. É, porque e... você não. A dependência emocional, ela vem de quando você não sabe o seu valor. Que Exatamente. quando você se conhece e sabe o seu valor, a opinião dos outros passa a não importar. Eu falo, foi o que eu falei pra você, eu fui empreender, peguei uma pandemia, porque eu comecei a empreender em área de eventos, foi a primeira área que fechou, fazia 2 meses que eu estava no buffet. Eu Caraca. trabalhei 24 anos CLT. Fui empreender 2 meses aberto, lá com o buffet, fechou tudo. Foi o primeiro ramo a fechar e o último a abrir. Sim, E aí o sofri. que aconteceu? A minha família foi a primeira a falar, tá vendo? Você estava bem onde você estava, por que que você foi querer ter um negócio? E Sim. naquele momento, como eu ainda estava conhecendo o potencial da Giovana como empreendedora, aquilo me machucou muito. Hoje, por isso que eu falo, hoje que eu sei quem é a Giovana, fiz o meu autoconhecimento, sei de todos os meus pontos fracos e meus pontos fortes, o que é a opinião dos outros não me importa mais. Não abala Importa o mais. que é o meu propósito, eu quero atingir o meu propósito. É a convicção, né? Quando Então, a quando gente você adquire... chegar nesse ponto, tá, o que os outros falam ou deixam de falar, Eu não já vai. cheguei e a gente é culpado, né? É Sim, acusado. Aí, existem vários momentos, né? O momento em que as pessoas acham que você é arrogante, que você é soberba, sim, só porque você não quer mais estar ali, né? Fazendo aquilo daquela maneira. Sabe? Falar de pessoas. Não, eu quero falar de projetos, eu quero falar de crescimento, eu quero falar sobre evolução. Eu quero falar sobre coisas positivas, sim, sim. que é muito da gente chegar no fundo do poço, é o fato da gente alimentar os nossos pensamentos medíocres, né? Os nossos Sim. pensamentos de autopiedade, de vítima. Vitimização, né. Exatamente. Eu falo, quando a pessoa sente dó dela mesma, pronto, ela vai chegar. Então Ela vai chegar. hoje você está também saindo do empreender físico para indo para o digital. Tô Tá. saindo do... Na verdade, assim, eu conheci o Wendel Carvalho há alguns anos atrás. Eu fiz Protagon? o O Cronos. Cronos, eu também. E aí, eu já fiz Leader Training no Núcleo Cera há bastante tempo atrás. E não sei se podia falar, mas também. Pode, pode. Há bastante tempo atrás, em 2012, e isso reflete na minha vida até hoje. Eu fiz um outro treinamento que chama o Monge o Executivo. Então, eu estou sempre buscando o autoconhecimento, a evolução pessoal.
E é muito, muito gratificante, né? É, Você estar lá. E aí, no Cronos, eu falei, eu quero isso para minha vida, sabe? Eu quero conseguir ajudar as pessoas a se reorganizar, a se reestruturar, a olhar para elas, porque é apaixonante quando você sim. tá lá. Eu falo, né, para as pessoas que o fundo do poço é o melhor lugar do mundo. E elas falam, como assim é o melhor lugar do mundo? É porque você chega num lugar de falta de esperança, de É falta o de. deserto, né, quando você atravessa o deserto, ali você passa todas as dores e das dores adquire as habilidades para sair dali. Exatamente. Você tira as suas máscaras, né? Porque já não importa mais. Não Exatamente. importa mais se você tá bonito, se você tá cheiroso, se você sabe falar de forma elegante, se você sabe se comportar. Não importa mais. E aí é nesse momento que você joga pro alto e fala assim, ó, eu vou fazer o que tiver que fazer. E aí É, você volta a se conectar com a sua essência, você é. gera a energia necessária para continuar. Então, quando eu descobri isso, quando eu me vi, né, nesse momento de, puta, meu, eu sou foda, eu sou maravilhosa, olha por tudo que eu passei, tô aqui. E aí eu falei, eu quero ajudar as pessoas a olharem para si. Eu já fazia isso de forma espontânea e agora quero fazer para muito mais pessoas. O Está digital te permite isso, tá, né? sim, permite. Você está indo agora para essa vertente agora, mas Sim. continua com o salão. Continuo com o Tá. salão, continuo na gestão, continuo com a equipe, tento colocar em prática, né, o aprendizado, mas é o que eu sempre falo, é uma decisão você olhar para o espelho, você olhar para dentro de você e encarar as suas fraquezas, encarar as suas Não são todas fragilidades. as pessoas que estão preparadas, tá, para isso. Não, Então, muitas pessoas preferem viver tampando o sol com a peneira, né, olhando o defeito dos outros, do que olhar para si e falar, não, eu preciso melhorar nisso, preciso crescer nisso, preciso me desenvolver nesse outro ponto. Então, sim, eu vejo muito. Hoje eu também tô na mesma fase que você, né? Eu tenho os buffets, tenho um buffet kids e um social em São Caetano. E tem o podcast apareceu antes até do meu infoproduto, mas quando eu fiz a minha transição, muitas mulheres já se aproximaram de mim para perguntar como que foi. Nossa, você foi corajosa, você saiu 24 anos de um serviço que você tinha estabilidade, um salário relativamente bom. E aí eu fui, aí veio a oportunidade do podcast, onde eu entrevisto vocês mulheres, para sim, contar um pouco dessa história que é possível e para incentivar essas outras mulheres de que tem como fazer. claro. Basta a gente ter o nosso autoconhecimento, colocar em prática e acreditar. E através de, é o que eu sempre falo, de um planejamento estratégico, de ter alguém que te pegue pela mão, as coisas se tornam mais fáceis. Mas é Com necessário dar o certeza. primeiro passo. Com certeza. Saber onde quer chegar Isso. e ter convicção, né? A certeza de que você vai conseguir, porque senão. É o seu propósito. É, Teve uma entrevistada antes de você a gente estava falando sobre isso, e ela falou uma coisa que eu achei muito, até anotei aqui, que eu falo que quando eu entrevisto vocês, além de eu também falar um pouco da minha história, eu lógico. aprendo muito também com a história de vocês, né? Agrega muito a mim também. E quando ela fez a transição de carreira dela, ela escreveu no papel o que, que é inegociável para ela. Que legal. E eu nunca fiz essa pergunta para mim. O que é inegociável para mim hoje? O que eu não vou abrir mão para que eu esteja bem? Né? É uma É uma pergunta. bem reflexiva, né? Nossa Senhora, vou fazer essa pergunta para mim também. E escrever, eu até anotei aqui para realmente eu chegar e escrever o que que é inegociável para o meu propósito hoje, para eu atingir o meu propósito. Exatamente. Porque se você sabendo o que é inegociável, nada vai te tirar E o do que é caminho. inegociável para você Eu, hoje? o que é inegociável, isso eu tenho certeza, é a minha liberdade de tempo. Uau, Isso para mim uau. é inegociável. O tempo pra gente é muito valioso, né? As mulheres que são mães, que empreendem e que
buscam, né, essa prosperidade em todas as áreas da sua vida, eu acho que uma das dores de todas é o tempo. Falta tempo, falta tempo. Eu queria E não ser. e é uma coisa, e não que empreender você vai ter tempo de sobra, porque muitas pessoas quando a gente fala isso, fala: "Ah, tá vendo, empreender, você não trabalha". A gente trabalha até muito mais, só que a gente Muito trabalha mais. para nós crescermos, para o nosso negócio crescer. E lógico, quando eu quero, através de um planejamento, eu consigo fechar minha agenda e naquele dia ficar com o meu filho, como você ficar com as suas filhas, ou ter um dia para cuidar de mim, fazer as minhas coisas, né? Eu acho Exatamente. isso para mim é inegociável na minha vida. Que demais. Eu ainda preciso pensar o que é inegociável, mas eu acho que me priorizar também, eu não abro mais mão disso, de me colocar nas minhas prioridades, né? Acho que isso é inegociável para mim. Mas é uma pergunta bem reflexiva, né? Eu achei muito. Muito, muito. A gente não para nem para pensar sobre isso, né? Sim, 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 sim. Eu já tinha feito eu lembro que uma vez eu fiz quando eu me separei, eu escrevi num papel o que eu queria que um homem tivesse Caraca. para estar ao meu lado. E isso é muito real mesmo, porque eu escrevi isso no papel. E quando eu entrei nesse segundo casamento, lógico, ele não veio perfeito, né, mas Ninguém é. a gente foi conversando, ele foi fazer terapia, e eu sempre fui muito clara para ele. Ou eu tenho um homem com essas características do meu lado, ou eu não quero. Eu prefiro ficar só. Então, isso de você escrever no papel é muito real. Realmente, o nosso cérebro, ele entende de uma outra forma quando você escreve. Sim. Eu também construí o meu namorado, a gente já se conhecia há bastante tempo, mas nem não passava pela nossa cabeça ficar junto. Mas eu acho que conforme eu fui idealizando a pessoa que era ideal para mim, ele foi ficando cada vez mais claro, sabe? Ai, que E é muito legal isso. Eu também consegui colocar aí numa pessoa todas as minhas expectativas. Perfeito, longe de não. ser, mas eu também tô, É. então tá tudo bem, a gente vai. É uma construção, foi que nós conversamos. Foi é uma construção, né? É, Onde ambos têm que estar dispostos a ceder e aprender, né? exatamente, exatamente. Tá, a gente tá estourando no tempo. Sim, vamos ver que a gente começa a falar e não E para não nunca para mais, mais. né? Mas antes de finalizar, tá, eu gosto muito que você eu peço sempre para as minhas entrevistadas deixarem um recado para as mulheres que vão ouvir esse podcast, porque foi que nós conversamos. Muitas querem fazer a transição, mas ficam presas a um medo, a uma falta de autoconhecimento, por não se conhecerem. Então, que recado você daria para essas mulheres que vão ver esse episódio? Bom, eu acho que em primeiro lugar tem que saber onde quer chegar, ter a convicção disso. Quando você tem a convicção, não importa o caminho, e entender que tudo é até deixar de ser, né? A gente é casado até se separar, é separado até Encontrar uma nova encontrar uma pessoa? nova pessoa. A gente tem cabelo até não ter mais cabelo e é careca, depois coloca. Então, tudo é até deixar de ser. Eu acho que isso tira o nosso julgamento, né? O nosso preconceito com as pessoas, porque a gente não sabe em que momento nós vamos estar e que momento as pessoas, o que a gente vai passar e o que o outro vai passar. Então, não tenha medo do que você está vivendo, não tenha medo de sentir medo, eh, não tenha medo de enfrentar aí os desafios da Os vida, desafios, que né? vão ser inúmeros, não só para empreender, mas para viver Para tudo, mesmo, né? né? Para viver.
Tá, muito obrigada por você ter vindo de lá de Eu quem longe. agradeço. A gente nem se nos conhecemos muito assim rápido, mas foi um prazer tê-la aqui, conhecer um pouco da sua história, você levar a sua experiência para essas mulheres, isso é muito engrandecedor. Tanto para mim, que eu conheci um pouco da sua história, foi o que eu falei, a história de vocês também agrega a minha história, mas para essas mulheres que vão ver esse episódio e vão aprender com a sua história também, de que é possível chegar e se sentir uma mulher realizada. Muito obrigada. E eu também tenho o prazer de ter te conhecido. Espero que a gente possa se encontrar mais vezes. Com certeza. Tá bom? Tá Tá. bom, Gente, obrigada. estamos encerrando aqui mais esse episódio. Muito obrigada e eu espero vocês nas nossas próximas gravações. Um beijo.